Quem matou Bruno Araújo Pereira, o indigenista, o maior indigenista da geração dele, segundo pessoas que trabalhavam na FUNAI, e o jornalista britânico Dom Phillips. Quem mandou matar? Alguém mandou matar? Tem novidades, o Kenzo Matida traz as informações para vocês. A gente vai começar a fatiar, Kenzo. Vamos falar primeiro da instalação no Senado, dessa comissão externa que vai acompanhar as investigações. Isso é também uma forma de pressionar a PF, que havia dito numa nota que não tinha um mandante e agora já começa a dizer que não dá para descartar nenhuma outra linha e que segue investigando. O Kenzo traz informações com detalhes do depoimento do terceiro preso. Era Amarildo, o pelado, o Zenei, o irmão dele, e agora apareceu um terceiro cara. Tem outros 5 investigados, é isso, Kenzo? Não perca a conta. Exatamente, Dani. Agora 3 presos já então. Primeiro o Amarildo, que foi preso, depois o Zenei, que é o irmão dele, e agora o Jefferson, que se entregou à polícia nesse fim de semana, né? Nesse depoimento, o depoimento do Jefferson foi super importante para a polícia, porque ele confessou que ele e o Amarildo da Costa, o pelado, mataram as vítimas a tiros. Os dois, eles contaram em depoimento que o Bruno Pereira, eles contaram a dinâmica desse crime, né? Isso foi importante para a polícia exatamente por isso, porque montou esse ponto no quebra-cabeça, então. E o que eles contaram à polícia em depoimento? Que o Bruno Pereira, o indigenista, pediu para o Dom Phillips fotografar o barco de Amarildo, que teria sido chamado de invasor, segundo o depoimento do Amarildo. Aí o Amarildo disse que ouviu quando o Bruno chamou ele de invasor, e aí ele teria se irritado. Então ele chamou o Jefferson para perseguir e executar o indigenista e o jornalista. As vítimas, elas teriam morrido no barco. Então, tanto o Jefferson quanto o Amarildo saíram em barco em perseguição logo depois que o Bruno e o Dom Phillips pegaram o barco e desceram, foram para o rio. Aí, os 2 suspeitos, então, que confessaram o crime, disseram que saíram em perseguição a Bruno e Dom. Bruno levou 3 tiros e Dom levou 1 tiro, de acordo com o depoimento que foi dado esse fim de semana pelo Jefferson à Polícia Federal. Fontes da Polícia Federal, então, me detalharam isso. Os peritos agora deram início aos exames de balística nos corpos para avaliar mais precisamente qual foi a dinâmica dos tiros, né? Por onde os tiros saíram, qual foi a distância que eles foram efetuados, quais são as partes que foram atingidas, então, nas vítimas. Isso, segundo fontes da Polícia Federal, esses indícios eles vão indicar e ajudar a narrar toda a cronologia, toda a dinâmica desse crime. A Polícia Federal agora segue em busca dos outros envolvidos nesse assassinato de Bruno e de Dom. Além dos 3 suspeitos, como nós falamos aqui, que já estão presos, a polícia ainda procura por outras 5 pessoas que teriam ajudado a esconder os corpos das vítimas. Todos, segundo a Polícia Federal, seriam moradores daquela região. Hoje, no Senado, como a Dani bem lembrou aí, o Senado instalou a comissão externa que vai acompanhar as investigações. Nesse primeiro encontro, foram aprovados o plano de trabalho e também os requerimentos. Um deles é para ouvir o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, já na próxima quarta-feira. Os senadores também devem viajar ao Amazonas para aí se reunir com a polícia e também outras entidades. E nos próximos dias será feita uma perícia na embarcação que foi utilizada por Bruno e Dom Phillips. Esse barco, ele foi localizado ontem à noite a cerca de 20 metros de profundidade e ele estava ali com sacos de areia para não flutuar. Isso, inclusive, foi relatado pelos depoentes à Polícia Federal também. Dani. Obrigada, Kenzo. Cara, os detalhes, a cada vez que vem mais detalhe, o caso fica mais chocante, se é que é possível. Depois da gente saber que eles foram mortos, esquartejados, enterrados, incinerados, queimados antes de serem enterrados, agora você sabe que foi por uma foto. Foi porque fotografou, se flagrou de novo o barco desse Amarildo, que tem relação com narcotráfico, foi preso com munição e com droga, né? Fotografa-se esse barco, Dom exercendo seu ofício, sua profissão, com legalidade, numa área pública que devia ser protegida pelo Brasil, mas virou área de domínio do tráfico.